essa palavra, que era para nós assumirmos essa igreja, eu e Elis. E foi um tempo bem difícil para mim, bem desafiador, mas nós decidimos então assumir e ficamos pastoreando essa igreja por 4 anos e mesclando, claro, com toda a atividade profissional, que também é missional, como médico ortopedista aqui, na época Elis dentista. E nós resolvemos então abraçar e caminhamos, e Deus nos deu muita graça. E foi um desafio cuidar das pessoas, esse é o maior desafio, mas também construir um templo. Isso foi uma coisa tão interessante, porque a minha profissão não tem nada a ver com construção, eu nunca construí nada, fisicamente falando. E caiu na minha mão essa incumbência de construir o templo com aquela pequena igreja, com aqueles irmãos. E eu lembro que quando eu comecei a ver como é que faria isso e tal, e aí alguém falou assim, mas tem que ter uma boa sapata. Eu falei, e o que é sapata? Imagina, alguém que vai construir, que não sabe o que é um alicerce. É uma situação bem complicada. Mas nós resolvemos fazer isso e fizemos isso em 1 ano. Foi realmente uma coisa que Deus nos abençoou tremendamente. Claro, como obra que vocês conhecem, foi extremamente difícil. Interessante porque quando eu estava à frente dessa igreja, eu falava sempre para eles que nós somos o edifício de Deus, né? Que é um princípio da palavra, claro. Mas eles insistiam dizendo que o templo era importante. E eu dizia, sim, o templo é importante, mas o mais importante é que você é o edifício de Deus, você é o templo vivo de Deus, etc. Mas quando nós construímos o templo e começamos a agir e a caminhar no templo, porque durante muitos anos nós ficamos nas casas. E no contexto aqui, isso foi uma situação bem interessante, porque na verdade eles não consideram a casa um lugar onde você possa realmente adorar a Deus, por conta da religião predominante aqui, que é a religião islâmica. Então, para eles existe um lugar sagrado. E para nós, cristãos, claro que a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas é o nosso local de comunhão, de estarmos juntos, de ouvirmos a palavra, de orarmos, de cantarmos, de adorarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor. E que acaba sendo isso também um sinal para aqueles que nos cercam. E isso teve uma repercussão tremenda no seio da igreja. Deus nos deu esse templo, construído 100% com os recursos das igrejas batistas brasileiras. E então, em 8 de dezembro de 2012, nós inauguramos o templo e a igreja foi seguindo, só que, claro, com o templo nós tivemos muito mais facilidade de diversas ações, inclusive na comunidade onde nós estamos implantados. Do lado do templo nós tínhamos um terreno ainda de 300 metros quadrados, a metade do terreno, do terreno todo. E em 2015... eu tenho, então, esse desafio também, junto com a Elis, com a nossa equipe, Nita, Andréia, de construir o centro médico, que foi uma loucura também. Vocês lembram que 2015 foi quando estourou, ou quando a gente estava no auge da crise no Brasil. Também tive muito medo. Mas Deus também nos deu coragem, cabeça no lugar, pés no chão, e pensamos se realmente era o tempo. E Deus disse sim, pode ir em frente. E nós fomos com a retaguarda da Junta, claro, esse é um projeto da Junta de Missões Mundiais, que nós fazemos parte, e das igrejas batistas e de algumas igrejas específicas, que compraram realmente a ideia, abraçaram isso. E nós começamos em abril de 2015, e em abril de 2016, o pastor João Marcos estava aqui inaugurando com a gente o Centro Médico Esportivo, na época esportivo, hoje é o Centro Médico Social, Fábrica de Esperança. Queridos, coragem e medo caminham juntos, é estranho falar isso, mas o medo faz parte das nossas reações, mas ele só não pode nos paralisar.
Nós precisamos entender que coragem não é maluquice. Coragem não é colocar uma mochila nas costas e entender que tem que ir para outro país para pregar o evangelho. Não, 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 não. Coragem tem a ver com aquilo que Deus estabelece para você. Você olha para você mesmo, reconhece aquilo que você é, aquilo que você faz. Deus dá direção. Deus orienta através de família, através de irmãos, através de líderes. Eu vejo muitos jovens assim apaixonados pela obra missionária e choram e tal, e querem largar tudo. E assim, para mim isso é muito tranquilo. A gente não larga tudo para vir para o campo transcultural. A gente vem com tudo. Aliás, como eu digo sempre, o nosso tudo, o meu tudo, o teu tudo, é Jesus. Ele é o nosso bem maior, na verdade. E aquilo que Ele nos deu, as nossas capacitações, aquilo que nós temos em mãos, é isso que Ele vai usar. Queridos, nada acontece no avião. Assim, quem você é no Brasil, você vai ser aqui no campo transcultural. Então nós precisamos de preparo, nós precisamos de caminhada, nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos habilitar as nossas mãos para atravessar a fronteira e ser sal e luz onde o Senhor nos traz, nos leva. Isso muitas vezes leva tempo. Deus me chamou, eu tinha 15 anos. E eu cheguei aqui com 38. Eu não estava perdido dos 15 aos 38. Eu estava em preparo, em treinamento. Para aquela época e para depois desse tempo aqui. Que Deus te abençoe. Ainda que você tenha medo, encare. O medo não vai te paralisar. Deus é aquele que disse para Josué e diz para mim e para você também. Tenha coragem, eu estou com você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firmado na minha palavra, norte, foco, sem maluquice de novo, mas fazendo aquilo que Deus realmente quer que você e eu façamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, irmãos, a Junta de Missões, ela disponibiliza alguns vídeos curtos, né, como esses de nossos missionários que estão espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo. E, na verdade, são vídeos como esse, de 7, 11 minutos. Na verdade, a gente não sabe metade, né, do que esses missionários passam lá no campo missionário. Então, que nós possamos continuar, né, em oração, intercedendo por cada um deles, né, que esse projeto, né, Fábrica de Esperança, possa crescer, né, possa abençoar outras vidas ali onde eles estão. E depois eu vou colocando aqui para vocês tantos outros projetos que nossos missionários têm desenvolvido através da Junta de Missões Mundiais. Agora eu vou pedir a pastor Cleverson para orar pela nossa campanha, pelos nossos missionários, e logo em seguida pode passar o nosso clipe. Orar juntos? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por tua fidelidade e teu amor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos convocado para essa obra tão importante e preciosa. E te imploramos, Senhor, que tu nos capacite, que tu possas inclinar o nosso coração para esse ministério de missões mundiais. Ó Deus, que nós possamos ser teus instrumentos para abençoar os nossos missionários que estão pelo mundo afora. E, Senhor, o teu nome seja engrandecido através da vida de cada um desses missionários. Fortalece, Senhor, cada um deles. Enche de coragem, enche de amor por tua obra. Ó Deus, que a palavra que saia dos seus lábios seja sempre uma palavra que venha do teu trono, que produza, Senhor, salvação, cura e libertação. Nós queremos, Pai, te agradecer, porque o Senhor tem nos chamado a fazer parte desse grande ministério, dessa grande obra. Bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome para sempre, Senhor. Essa é nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós queremos, antes de passar aqui o clipe, fazer dar um alô aí para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, porque nós estávamos em off nas redes sociais, você pegou aí já na metade da ministração do pastor, do nosso missionário, mas nós queremos dar assim, nossas boas-vindas a todo mundo que está nos assistindo pelas redes sociais, que Deus possa te abençoar.
poderosamente. Vamos cantar juntos a música oficial, o tema oficial da nossa campanha de missões mundiais. Nós hoje estamos iniciando. Pronto, agora chegou aí, né? Jesus é poder. Nós estamos iniciando hoje o estudo de mais uma carta do apóstolo Paulo, mais uma carta pastoral, e agora nós vamos começar a carta de Paulo a Tito. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, mais uma vez agradecendo a nossa promotora de missões, Rose, que com tanto carinho e dedicação tem aí nos incentivado a participar dessa campanha de missões mundiais. Deus te abençoe, Rose, grandemente. Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. E o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade.
fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está, Pai, tua palavra lida nessa hora. Te imploramos, Santo Deus, por entendimento, por discernimento, que o teu Santo Espírito ministre ao nosso coração, que o teu Santo Espírito fale conosco, Senhor, que esse seja um tempo precioso na tua presença. Nós mais uma vez consagramos as nossas vidas a ti, gratos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, conosco. Ó Deus, por esse tempo de campanha de missões mundiais. Mais uma vez eu te agradeço pela vida de Rose, que é nossa promotora. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que nos recebe em seu lar, que cultua conosco nessa noite, que seja também uma noite especial para cada família, para cada lar, Senhor, principalmente pela presença do teu Santo Espírito a falar em nossos corações. Te exaltamos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um hino do cantor cristão que eu gosto muito e quero te convidar a cantar com a gente, que é Ao Pé da Cruz. E esse hino, ele fala muito dessa importância de estar ao pé da cruz, porque é dela que jorra, né, essa fonte preciosa. E nós vamos nessa noite cantar, matar a saudade aí, que a gente nunca mais cantou, né? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca a salutar no Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Graça eterna achou-me, matutina estrela-me, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Aleluia. E o apóstolo Paulo já dizia, né?
nada tenho a me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Que essa seja, então, também a nossa canção. Bom, essa carta de Paulo a Tito, ela tem muitas similaridades com aquelas que nós estudamos de Paulo a Timóteo. Então você vai encontrar muita coisa parecida, mas a sua mensagem ela é tremendamente atual, tremendamente contemporânea e fala muito a gente. Antes de eu mergulhar nessa carta propriamente dita, eu queria compartilhar com vocês algumas imagens para que a gente tivesse aí uma noção, né, da região que a gente está falando. Tito, ele foi enviado para Creta, né, e Emerson vai colocar aqui umas imagens para a gente. Eu queria que vocês conhecessem a ilha de Creta, onde ela está localizada, e etc. Vamos lá. Vocês estão me vendo aí? Tá vendo a nossa introdução? Joia. Passei, meu. Primeiro, a localização, né? A localização da ilha de Creta, ela está no mar Mediterrâneo. Nessa imagem aí que você está vendo, está logo acima do nome Mar Mediterrâneo, em rosinha. Ilha de Creta é uma ilha, não sei se vocês estão vendo o cursor aí, nenhum passou o cursor por perto. Essa é uma ilha, então, que está no Mar Mediterrâneo. Hoje pertence à Grécia, mas durante muito tempo ela não pertencia à Grécia, ela foi tanto um estado individual, como esteve sob o domínio dos romanos e de todo o povo que dominava essa região, ele esteve sob o domínio desse povo. Mas hoje pertence, faz parte da Grécia. Essa aí. Nós temos uma imagem aumentada agora, porque durante a leitura da nossa carta, você vai notar que Tito foi enviado a cuidar, a instituir pastores para as diversas cidades, as igrejas que estavam nas diversas cidades da ilha de Creta. Então você vai ver que essa ilha possui várias cidades, tá? Você vai entender aí direitinho. Faça o seguinte, meu. Aqui já é uma imagem mais aproximada. É um ponto hoje turístico muito famoso, né? Se você tiver aí nas próximas férias, depois da pandemia, você já pode visitar a ilha de Creta. Passa a próxima, meu. Aqui nós temos algumas ruínas minoicas. Eu não sei nem se é assim que se fala mesmo. Depois você procura a Elisandra, que ela vai lhe dar o ok. Passa a próxima. Pronto. Um palácio, uma fachada, uma parte de uma fachada é o Heraklion. É o Palácio de Knossos, tá? Tem uma fachada aí, tem uma outra visão dessa fachada. Passa essa, não, a anterior a essa. Essa agora aí. Isso. Essa já é uma outra visão desse Palácio de Knossos, que hoje está em ruínas, mas pelas edificações que nós vemos aí, parece que foi um negócio muito bonito, né? Pomposo e etc. Foi recuperado desse palácio um afresco que nós vemos aí, um afresco que foi restaurado desse palácio. Nós vemos que era um lugar bastante chique, né? Passa o próximo aí mesmo. Tá. Na ilha de Creta, me fugiu o nome aqui, mas como é que chama tem hora que dá uns brancos assim, mas tudo bem. A história mais contada, eu tenho um nome bonitinho para isso aí, mas é que eu esqueci. A história mais contada fala justamente do combate, né, entre Teseu e Minotauro. E Minotauro foi morto. Essa imagem aí que vocês estão vendo não está na ilha de Creta. Essa aí está em Paris,
né? Mas retrata uma das cenas mais fortes que está relacionado com a ilha de Creta, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome e a gente vai falando aí. Eu sei que vocês já lembraram, se vocês quiserem soprar para mim, eu não me incomodo não, viu? Quem estiver na sala aí do Zoom. E assim nós vemos um pouquinho da ilha de Creta, tá bom? Pode fechar, meu? Isso é só para dar um... Como é que chama, gente? É a mitologia grega, né? Tá vendo, meu? Você é um cara que conhece as coisas. Pronto. Minho já desvendou o mistério. Eu queria lembrar da mitologia. Aí, ó. Yuji postou ali pra gente. Mitologia grega. Muito obrigado, professor Yuji. Como sempre, tirando a gente do sufoco. E agora nós vamos mergulhar um pouquinho, porque Tito, ele foi convidado a instituir pastores sobre essas igrejas que já existiam nessa ilha. Há muita controvérsia desde muito tempo sobre algumas das cartas do apóstolo Paulo, sobre a veracidade da autenticidade de Paulo como autor de várias cartas. E nós não queremos trilhar por esse caminho. Eu acho que, diante de tudo que a gente tem visto, tem pessoas muito mais gabaritadas do que eu para opinar sobre essas coisas, então vou me eximir de falar sobre esses temas. E eu vou sempre pressupor que a autoria é do apóstolo Paulo, sim, o apóstolo que nós conhecemos, o verdadeiro, e que Tito, embora não seja citado em outros lugares do Novo Testamento, ele teve a sua importância como pastor e bispo dessas igrejas aí dessa região, né? E a ilha de Creta, ela tem sua importância para o Evangelho, embora ela não tenha feito parte das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ela é citada no livro de Atos, tanto no capítulo 2, como já no final, no capítulo 27. Há várias citações da importância dessa ilha para o crescimento do Evangelho, para a expansão do Evangelho. E Tito foi o responsável por isso. Por implantar e consolidar essas igrejas lá. Pelas expressões que o apóstolo usa e se refere a Tito, nós observamos que há também uma ligação forte de Paulo com Tito. E ele, no versículo 4, ele cita Tito como um verdadeiro filho na fé, assim como ele fez com Timóteo. Tito, então, era considerado filho na fé. E nós cristãos, geralmente chamamos de filho na fé aquelas pessoas que nós conduzimos a Cristo. E, certamente, Tito foi uma das pessoas que foi conduzida a Cristo por Paulo. Sendo assim, Paulo considerava Tito como seu filho na fé. E essa introdução que o apóstolo faz nessa carta, ela é de tão preciosa que eu separei nesse primeiro momento que nós separei esse texto para que nós estudássemos justamente esses primeiros versículos, porque eu vejo aqui assim, uma preciosidade do Evangelho muito grande e que nos fala ao coração de uma forma muito preciosa. E a primeira delas que eu observo está justamente no versículo 1, quando Paulo se descreve como servo de Deus. E é interessante, irmãos, notar que, embora as traduções sejam sempre feitas Paulo, servo de Deus, creio eu que por servo de Deus, usar a palavra servo e não escravo, que é a tradução literal da palavra doulos, se dá porque hoje esta palavra ela tem um peso muito forte para a gente.
Mas entendamos que no tempo de Paulo, cada cidadão romano tinha pelo menos um escravo. As famílias mais abastadas tinham muitos escravos para cuidar das suas casas grandes, mas a realidade da vida daquele tempo, que é muito diferente da do nosso tempo, hoje nós não concebemos como normal a escravidão, nós não admitimos que isso seja usual, mas na linguagem daquele povo, na linguagem daquela época, isso era uma coisa muito comum. Um povo, quando era conquistado, os que não morriam, grande parte deles eram levados como força de trabalho para a nação que as conquistava. E nesse tempo aqui, o Império Romano era quem dominava toda aquela região. E por essa razão, todas as áreas, todas as regiões que foram conquistadas pelo Império Romano, eles ou matavam as pessoas que moravam naquelas regiões que eram conquistadas, ou as pessoas que daquele lugar eles tiravam, levavam para Roma ou para outro lugar do Império Romano, para que elas fossem escravizadas e servissem como força motriz, por exemplo, para a construção de estradas, aquedutos e etc. E principalmente a força escrava, o trabalho escravo era usado com muita frequência nisso. Para aquelas pessoas, essa era uma linguagem muito normal, porque a escravidão fazia parte da vida delas daquela época. E o apóstolo Paulo, então, se descreve como um escravo de Cristo. Essa era a imagem que o apóstolo Paulo fazia de si mesmo. Ele não pensava em um trabalhador remunerado de Cristo. E você, quando enxerga, quando você começa a tentar mergulhar um pouco na visão daquela época, você vai entender algumas frases do apóstolo, você vai entender algumas posturas do apóstolo. Até para ele, quando ele diz assim, olha, eu não quero ser pesado a ninguém, eu quero trabalhar, porque na cabeça dele, o trabalho que ele foi chamado, ele foi comprado por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, e ele tinha isso de uma forma tão clara em sua vida, que ele sempre se descrevia como escravo de Cristo. Mas não aquele escravo que foi forçado, que era forçado, mas o escravo de orelha furada, aquele que voluntariamente continuava a servir a seu Senhor. Você sabe que em alguns momentos, quando o patrão, quando o dono, não é patrão, é uma palavra atual, quando o dono, ele resolvia libertar um escravo, em alguns momentos aquele escravo, ele decidia permanecer debaixo da autoridade daquele seu senhor. E para diferenciá-lo de um escravo que não tinha essa liberdade, que não tinha essa opção, ele tinha a sua orelha furada, e aquela orelha furada dizia para as pessoas que o vissem que ele era um escravo que estava debaixo da autoridade do seu senhor, porque ele quis, ele escolheu. E o apóstolo Paulo, então, tinha escolhido servir a Deus. Ele foi convocado lá na estrada, no caminho de Damasco, mas ele se entregou a Deus de tal forma que, a partir dali, ele sempre se descreve como um escravo. Servo de Deus nas nossas traduções, mas eu queria que você, sempre que lesse essa palavra servo, essa frase servo de Deus, você entendesse escravo de Deus por sua própria vontade. E apóstolo de Jesus Cristo, uma outra coisa é que as Escrituras nos mostram que os apóstolos foram pessoas que conviveram com Jesus Cristo, que viveram com Jesus Cristo. Depois, em determinado momento, você pode pesquisar um pouco mais sobre o ministério apostólico. E Paulo, por ter visto Jesus no caminho, por ter visto Jesus na estrada, por ter ficado cego ao vê-lo,
essa experiência foi tão marcante na vida dele que, embora ele não tenha convivido diretamente com Jesus, mas porque Jesus se apresentou a ele, ele então pôde ser considerado um apóstolo. Em vários momentos ele defende o seu apostolado. Eu acho que em alguns instantes ele precisou defender esse apostolado, e assim ele o fazia, e ele novamente mostra isso de forma incisiva para Tito, quando ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E aí ele nos descreve a sua função, o seu propósito, quando diz: para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Havia um propósito, um direcionamento de Paulo no seu chamado, e ele entendeu que o seu chamado era para levar à fé, conduzir as pessoas à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. E ele explica no versículo 2: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. E eu não consigo passar por esse texto, por um texto semelhante a esse, sem lhe levar a refletir em quais são os seus objetivos, quais são os seus propósitos ao se achegar a Cristo. Veja, hoje, e eu tenho sido até incisivo demais com isso, mas eu quero que você entenda uma coisa preciosa. A fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Aqui nós temos uma base, uma coluna das boas novas do Evangelho. Infelizmente hoje, muita gente substitui a esperança da vida eterna por uma esperança imediata. Como? Olha, você precisa prosperar. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você precisa ter dinheiro bastante em sua conta. Você precisa ser alguém de projeção na sociedade. Você precisa ser alguém que, sei lá, você precisa ter uma vida de rico, uma vida, sei lá. E essas coisas não refletem o ensinamento da palavra de Deus. Qual é a base do Evangelho? Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Qual deve ser a nossa esperança? Não são as coisas que eu posso conquistar aqui. Olha, e você não está errado. Se você quiser conquistar, você não é a pior das criaturas. Se você quer conquistar uma vida melhor, se você quer ter um carro, se você quer ter uma casa melhor, se você quer comprar um sapato melhor, se você quer comprar uma roupa melhor, não é disso que eu estou falando. Só que esse não é o nosso propósito. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para que você tivesse uma roupa melhor, para que você tivesse um carro do ano, para que sua conta no banco fosse recheada. Não! Jesus Cristo morreu para que você tenha, melhor dizendo, vida eterna. E é isso que o apóstolo Paulo diz na palavra, quando fala, versículo 1, eu vou voltar, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. A nossa esperança é a vida eterna. Todas as outras coisas que nós podemos ter aqui são boas, mas não são o nosso objetivo final. Eu também quero ter um carro melhor, quero ter uma casa melhor, quero ter uma aposentadoria boa. Sim, quero ter essas coisas, sim. Mas o que eu mais quero é a minha vida eterna com Jesus Cristo. Se eu não tiver essas outras coisas, eu não vou me abater. Eu não vou me sentir a pior das criaturas. Eu não vou me sentir o pior dos humanos. Por quê?